Sejam bem-vindos. Esta é a videoaula 11 da disciplina CEL 248, Introdução aos Estudos Linguísticos 2, oferecida pelo período remoto emergencial da Universidade Federal do Acre. Eu sou a professora Michele Calil dos Santos Alves, sou professora de Linguística da UFAC Campus Floresta. E o assunto da aula de hoje é semântica. Para Saussure, o signo é uma relação entre um significante e um significado, e não entre uma palavra e uma coisa. Nós sabemos que o significante é a imagem acústica da palavra, né? Não é a palavra em si, não é o som físico, é a imagem que nós fazemos dele, né, na nossa mente. E o significado não é a coisa, mas é o sentido, certo? O conteúdo. O signo linguístico é determinado por uma relação, então, de duas grandezas linguísticas, uma imagem acústica de ordem fonológica e um conceito de ordem semântica. Os filósofos e os pensadores da linguagem muito se interessaram pela relação entre as coisas do mundo e as palavras, dentre eles Platão, Aristóteles. Eles pensavam assim: seriam as línguas como nomenclaturas que nomeiam as coisas de um mundo preliminarmente já dado, construído? Ou seja, existe um mundo que já está construído, um mundo real, né? A verdade absoluta de todas as coisas. E a linguagem vem, então, apenas como uma espécie de nomenclatura para nomear o mundo que já existe? Ou será que a língua é capaz de moldar essa realidade, né? Moldar o nosso ponto de vista sobre o mundo, de maneira que pessoas que falem línguas diferentes, né, vejam o mundo de maneiras diferentes. Então, da antiguidade até o final do século XIX, prevaleceu a tradição lógica, ou seja, a tradição que acreditava que a linguagem refletia o mundo, né? Que a linguagem apenas representava, né, as coisas do mundo, de modo que as palavras remetiam aos conceitos e os conceitos representavam as coisas. Dessa forma, o mundo era o mesmo para todos, né? Já numa visão mais moderna, né, de uma herança retórico-hermenêutica retomada por Saussure no início do século XX, não se trata mais de uma relação entre linguagem, coisa ou linguagem e mundo, mas das relações que se faz entre os homens, né, entre a cultura humana, né, entre significante e significado. Então, os significados só seriam dados no interior de uma determinada cultura, de uma determinada língua, de uma determinada sociedade. E também com relação a outros significados na língua. Desse modo, não existiriam traduções exatas entre duas línguas, né? Porque cada significado de uma palavra é único dentro daquela língua. Sendo assim, não seria pertinente, então, estudar o mundo material para estudar o mundo dos conceitos. Então, caberia ao linguista estudar como as línguas interpretam e categorizam, dando sentido ao mundo. Ou seja, o mundo de sentido, o mundo dos conceitos, é construído pelo mundo. E aí eu trouxe para vocês o clássico exemplo do arco-íris, né? Então, na língua portuguesa, nós temos 7 cores, né, para o arco-íris, certo? E aí nós temos o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul anil e o roxo, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, só temos 6 cores para o arco-íris. Por quê? Porque em inglês, né, nós não temos uma palavra para diferenciar o azul anilado do roxo. É tudo roxo, né? Já na Alemanha são 5 cores, né? De modo que não há uma diferença entre roxo e azul. E, surpreendentemente, no sul da Ásia, né? Na Libéria, nós temos apenas 2 cores no arco-íris, as cores quentes e frias. Então, nós vemos o arco-íris de maneira diferente a depender da língua que nós falamos, né?
Um outro exemplo clássico é o exemplo da neve, né? Então, na língua dos esquimós, existem várias palavras para neve. Já na língua portuguesa, só existe uma palavra para neve, né? Tudo é neve. Ou seja, nós vemos a neve de uma maneira diferente pela qual os esquimós veem, né? Então, a linguagem é capaz de moldar o nosso ponto de vista, o modo pelo qual nós enxergamos o mundo. A linguagem é capaz de criar conceitos. Então, inspirada no método da fonologia, que é esse método, né, que foi utilizado para descrever os traços distintivos fonológicos, é um método que trabalha com traços binários, né, com ausência ou presença, né, mais ou menos. Então, inspirada nesse método, né, a semântica também se utiliza de traços binários para descrever os traços distintivos dos conteúdos, né, dos significados, né, também chamados de semas, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Nós temos os lexemas desse lado, né? Nessa coluna. E aqui nós temos os semas, né? Que é cada traço distintivo de conteúdo de cada coluna, certo? E aí nós chamamos isso de análise sêmica, né? Um conjunto de semas nós chamamos de semema, tá? Então, nós temos aqui uma análise sêmica do campo lexical dos chapéus. Então, nós temos aqui vários lexemas do campo semântico de chapéu, né? Boné, gorro, sombreiro, panamá, cartola, coco, boina, cap, capelina. E aqui nós temos os semas, né? Para cobrir a cabeça, com copa alta, com abas largas, com pala sobre os olhos, de matéria flexível, ajustável à cabeça, masculino. E aqui nós temos, então, a descrição, se é mais ou menos, ou seja, se possui aquele traço distintivo, é mais, se não possui, é menos, né? São traços binários. No entanto, alguns semas parecem ter mais dificuldade para aceitar essa análise binária, né? Por exemplo, o sema de matéria flexível, né? Parece existir uma gradação, uma escala, né? Em que matérias sejam mais flexíveis do que outras, né? E não seja uma coisa tão mais ou menos, ou seja, é ou não é flexível, né? Com copa alto, a mesma coisa, né? Então, a altura também parece se tratar de uma gradação num eixo contínuo, né? E não apenas se é alto ou não, né? Existe aí uma escala, tá bom? Mas essa é uma crítica que pode ser feita, né, ao tipo de análise sêmica binária, tá? Então, o que é um lexema? O lexema nada mais é do que uma entrada no nosso dicionário mental, né? Então, é a parte da palavra, né, que contém o significado, certo? E o semema é um conjunto de semas, sendo que sema é cada característica, né, cada traço distintivo desse lexema. Então, os semas podem ser de diferentes tipos: funcionais, para descrever a função, morfológicos, para descrever a forma, e matéricos, para descrever a matéria, dentre outros. Então, nos dicionários, nós temos aqui, né, por exemplo, cumprimentar. Cumprimentar é um lexema, né? É uma entrada no nosso dicionário. E aí nós temos aqui, 1, dirigir gestos ou palavras de saudação a alguém. 2, dar os parabéns a alguém. Então, 1 e 2 são semas, né? São traços distintivos, certo? São características que descrevem esse lexema, tá bom? Então, no uso da língua, é através do discurso que nós fazemos uma seleção dos semas que vão ter destaque no texto em questão. Então, vocês veem aqui, nós temos 2 semas, né? Cumprimentar pode ser quando você vai cumprimentar alguém, né? A saudação, ou quando você vai dar os parabéns a alguém. Pode ser esses 2 semas, né? Esses 2 significados. Porém, a gente só vai saber no contexto, né? Então, aqui eu trouxe a tirinha, né, do agar horrível.
E aí se pergunta: quero hambúrguer? Quero completo, mas suspenda o pepino. E aí ele foi e suspendeu o pepino, né? Ficou com o pepino assim, suspenso. E aí ele diz: ele devia ter dito por quanto tempo, né? Então o que aconteceu aqui? Houve uma seleção errônea do sema no contexto discursivo, né? A gente sabe que suspender pode ser o ato, né? Esse movimento, né, de se erguer um objeto, e suspender também pode ser cancelar, né? Então nós temos dois semas no mesmo lexema e a gente só vai saber qual deles utilizar no contexto. E aí no caso ele selecionou de maneira errada para criar esse efeito humorístico na tirinha, né? Além dos semas presentes no núcleo sêmico, ou seja, aqueles que estão no dicionário, nosso dicionário mental, há também os semas contextuais, ou seja, novos significados que as palavras podem ganhar no discurso, especialmente no discurso figurado, tá? É claro que não é um caos total, né? O discurso não é capaz, né, de abandonar por completo os semas dicionarizados, né? Mas é capaz de transformar parcialmente, né, esses semas de modo que ainda seja aceito pelos falantes, né? Então nós temos aqui um exemplo, né? Coração, nosso órgão humano. E quando nós gostamos de algo ou alguém, nós também representamos com o coração, né? Então é um uso que a gente chama figurativo, né, conotativo da palavra coração. E aí isso estendeu-se até para o gesto, né? Quando nós fazemos assim para alguém, está dizendo que ama aquela pessoa ou ama aquela coisa, né? E aí aqui a forma do coração também é uma forma que foi criada num contexto figurado, né? É claro que essa forma aqui não é igual, idêntica ao nosso coração humano, mas tem uma semelhança, né? Uma transformação parcial, tá bom? Então, a gente tem aí duas questões. Primeiramente, né? O novo significado que coração ganha, né? Então, quando a gente diz, o meu coração está na linguística, ou seja, que você ama a linguística, você vive por linguística, né? Vive para a linguística, tá? E também a questão do formato, né? De um coração, quando a gente desenha, né? Também é um novo sentido, certo? Que é feito, tá bom? Agora nós vamos falar do grau zero na linguagem, né? O grau zero nada mais é do que a objetividade, né? 100% objetivo. Ou seja, será que é possível que a língua retrate as coisas do mundo de maneira 100% objetiva, fidedigna ao real, como um retrato, um reflexo no espelho? Nós já vimos que para Saussure e seus seguidores, não, né? Porque é a partir da linguagem que o sentido se constrói, tá? Então é a partir da linguagem que nós conseguimos criar o sentido das palavras. É no discurso que as palavras ganham o sentido, tanto o sentido denotativo quanto ainda mais o sentido conotativo, tá bom? Então não existe grau zero na linguagem de acordo com os linguistas modernos, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as relações entre as palavras. Nós sabemos que as palavras elas devem ser definidas, né, na sua relação com as outras, certo? E aí vem a ideia do sistema linguístico, né, a ideia lá de Saussure, tá bom? Então nós vamos analisar a primeira relação entre as palavras, que é a sinonímia, né? Então, dois termos são sinônimos quando apresentam a possibilidade de substituir um pelo outro no mesmo contexto. Então, novo é sinônimo de jovem, no contexto homem novo, que você pode dizer homem novo ou homem jovem, tá? E não tem
diferença de significado. Porém, no contexto livro novo, você não pode dizer livro jovem, certo? Então, isso prova de que não existem sinônimos perfeitos, né? Não existem sinônimos que podem ser intercambiáveis em todos os contextos. Depende do contexto, depende do discurso em questão, tá? Então, também nós podemos ter exemplos, né, de palavras, né, que podem ser substituídas no mesmo contexto, mas não vai ser 100% o mesmo emprego. Então, existem palavras que podem ter uma intensidade maior do que a outra, né? Pode ser, por exemplo, adorar e amar. São sinônimos? Sim, mas adorar é menos que amar, né? Por exemplo, religioso e beato são sinônimos? Sim. Mas religioso é uma palavra mais neutra e beato, né, carola, carrega uma carga pejorativa, né? Por exemplo, piranha e prostituta são sinônimos? Sim, mas piranha é uma linguagem mais vulgar, né? Prostituta não. Treta e briga são sinônimos? Sim, mas treta é uma língua mais, trata-se de uma palavra mais nova na língua, né? Quase uma gíria, né? E briga não, né? Skinny e salgadinho são sinônimos? Sim, mas skinny é um falar regional de Cruzeiro do Sul, né? Salgadinho no Brasil todo, né? Escabiose e sarna são sinônimos? Sim, mas escabiose é uma fala mais técnica, né? E sarna é mais no popular, né? Grana e dinheiro são sinônimos? Sim, mas grana é mais coloquial, né? Dinheiro não, certo? E também no discurso é que as palavras podem se tornar sinônimas ou deixar de ser sinônimas. Por exemplo, desaquecimento da economia é sinônimo de recessão, né? Mas isso é um sinônimo criado no discurso dos políticos, né? Que desaquecimento não tem nada a ver com recessão, né? Mas é uma maneira eufemística de dizer, né? Recessão. E, por exemplo, no discurso filosófico, belo e bonito são coisas diferentes, né? O belo é mais que bonito e o sublime é mais do que belo, mas na nossa língua popular, belo e bonito poderiam ser sinônimos, sublime também, certo? Mas deixam de ser sinônimos, por exemplo, no discurso filosófico, né? E aí, a conclusão é que a sinonímia é feita no discurso e pode ser desfeita por ele. Então, as palavras podem ser sinônimas ou deixar de ser sinônimas, a depender do discurso. A segunda relação entre palavras que nós veremos hoje é a antonímia. Então, ao contrário da sinonímia, antônimos são palavras com significados contrários. Por exemplo, bonito, feio, alto e baixo, pequeno e grande, né? E aí, lembrando que não há oposição absoluta de antônimos, tá? E não existem antônimos perfeitos, assim como não existem sinônimos perfeitos, né? Depende do contexto, tá bom? As palavras podem ter vários antônimos, né? Um para cada sema, tá? Um para cada significado. Então, por exemplo, fresco e jovem podem ter um mesmo antônimo, que é velho, né? A depender de um contexto mais específico, tá? Os antônimos, eles podem ter expressões extremas, né? Por exemplo, posições extremas, dar e receber, comprar e vender, ou uma gradação em um contínuo. Por exemplo, rico e pobre, né? Existe uma gradação, uma escala, né? E os antônimos também podem ser criados no discurso, como eu disse, né? Então, rio e córrego podem ser antônimos, de fato, de modo que rio seja uma coisa maior do que córrego, né? Ou desfeitos nele, por exemplo, quente e gelado parecem ser antônimos, mas o gelado pode ser quando você gelou, por exemplo, você paralisou, né? E aí já é um outro sentido de gelado, né? E aí quente e gelado não seriam mais antônimos.
A terceira relação de palavras que nós veremos hoje é a hiperonímia e a hiponímia. A hiperonímia e a hiponímia são derivados de disposições hierárquicas do sistema lexical, ou seja, tem a ver com hierarquia de significados, de modo que significados mais abrangentes, mais altos na hierarquia, são chamados de hiperônimos, e significados menos abrangentes, mais baixos na hierarquia, são chamados de hipônimos, tá bom? Então, mamífero é o hiperônimo e os hipônimos, felino, canídeo, roedor, primata, etc., né? São as palavras que mamífero engloba, tá? Quanto mais semas, mais específico é o termo e mais chances ele terá de ser um hipônimo, tá? E aí eu trouxe os exemplos, um hiperônimo, país, hipônimos, Brasil, Argentina, Itália, França, etc. Hiperônimo, animais, hipônimos, cavalo, porco, hiena, elefante, etc. Hiperônimo, veículos, hipônimo, carro, caminhão, moto, ônibus. Hiperônimo, ferramentas, hipônimo, chave de fenda, martelo, alicate, serrinha. Hiperônimo, cor, hipônimo, rosa, amarelo, azul, verde, tá? A hiperonímia e a hiponímia também são construídas no discurso porque os critérios de classificação podem se alterar. Homonímia. A homonímia resulta na coincidência entre significantes de palavras com significados distintos, ou seja, o mesmo significante com significados distintos. Homônimo significa que tem o mesmo nome. Existem pessoas homônimas, né, que têm o mesmo nome, mas são pessoas diferentes, óbvio, né? E aí o mesmo acontece para a homonímia, tá bom? Os significados, eles são diferentes, os significantes são iguais, mas por uma questão de coincidência, tá bom? Então, por exemplo, o exemplo clássico de homonímia é manga, né? Então, manga pode ser a manga fruta ou a manga parte da camisa, né? É uma coincidência que ambas sejam manga, tá? Porque são origens etimológicas diferentes. Então, manga, fruta, veio do tamo mancai. E manga, parte da camisa, vem de mânica, do latim, né? E aí houve uma mudança na língua portuguesa, né? De modo que k passou a g, é uma questão diacrônica da língua, tá bom? Tratam-se de significantes iguais por uma questão de coincidência, tá? Paronomásia. Parônimos são palavras com significantes parecidos, tá? E aí seus significados podem ser aproximados, seja por um equívoco do falante ou por um recurso poético, tá? Parônimo significa que tem um nome próximo de outros. Então, exemplos clássicos: retificar e ratificar, grifar e grafar, né? Então, são palavras que têm os significantes bem parecidos e que as pessoas podem se confundir, né? Ou que as pessoas possam se utilizar para criar efeitos de sentido, tá bom? E por último, a polissemia, né? Então, a polissemia é super presente na língua, né? A linguagem é, por natureza, polissêmica, tá bom? Então, o que é uma palavra polissêmica? O nome já diz, né? Que tem mais de um significado para o mesmo significante. Exemplo, vela. Pode ser a velinha de aniversário, né? Para iluminar. Pode ser a vela do motor do carro. Pode ser a vela, né? Aquele pedaço de tecido do barco, certo? Então, é a mesma palavra, certo? É o mesmo significante, com significados diferentes, né? Trata-se de uma polissemia, porque esse significado ele foi estendido na língua, né? É um recurso bastante utilizado, né, em jogos de palavras, em charadas. Por exemplo, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, razão é uma palavra polissêmica, tem mais de um significado. Né? Razão pode ser motivo, mas também pode ser razão, a questão do raciocínio lógico, né? A linguagem humana é polissêmica porque ela ganha significados a cada contexto. E aí eu trouxe o exemplo da palavra tomar, né? E aí tomar pode ser o sentido de segurar, sentido de ocupar, sentido de beber, sentido de assumir. Então, tomar a mão de alguém, segurar a mão de alguém.
Tomar um país, né? Ocupar um país. Tomar o seu lugar, né? Na mesa. Ocupar o seu lugar na mesa. Tomar água, beber água, né? Tomar-se de alegria, né? Assumir um sentimento de alegria, né? Por exemplo. Então é isso. Chegamos ao fim da nossa videoaula e até a próxima.